Fala galera, tudo bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho de emagrecimento e a ideia aqui eu vou tentar resumir um pouco os conceitos hoje para a gente alinhar a ideia de emagrecimento e depois a gente vai destrinchando em outras partes para tentar cobrir o assunto, que é um assunto bastante extenso. A gente vai também falar sobre hipertrofia e os processos de hipertrofia. Eu só vou começar pelo emagrecimento, não porque ele seja mais importante, mas é porque tem uma busca maior por emagrecimento, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que perda de peso e emagrecimento moram em lugares diferentes. Perda de peso é a diminuição do peso corporal, não importa do que seja. Então, se você amputar uma perna, teu peso diminui, porque você não tem mais a perna ali. Em compensação, emagrecimento tem a ver com diminuir o percentual de gordura em relação ao peso total. Isso pode acontecer porque você diminuiu o percentual de gordura sem modificar o peso ou com modificação do peso total, ou porque você aumentou a quantidade de massa livre de gordura. Uma pessoa que pesava 50 quilos e tinha 10 quilos de gordura, tinha 20% de gordura. Se essa pessoa magicamente ganhou mais 50 quilos sem gordura, ela vai ter 100 quilos de peso com 10 quilos de gordura, isso é 10%. Tá? A mesma coisa acontece se acontecer uma pessoa que tinha 100 quilos e 20 quilos de gordura, e aí ela perde 10 quilos de gordura, ela passa a ter 100 quilos e 10 quilos de gordura. Os dois tratam de emagrecimento, que é a diminuição do percentual de gordura em relação ao peso. Entendido isso, o que é a primeira coisa que eu preciso pensar? A gordura não é o inimigo do meu corpo. Talvez seja o inimigo da minha autoestima, mas a culpa é tua e a gente vai entender isso lá na frente. O teu corpo, ele é uma máquina programada para sobreviver, para viver pelo maior período que ele puder. Assim sendo, ele tem que ter um mecanismo de reserva de combustível. Tá? E a reserva de combustível do teu organismo é a gordura. Ele deixa energia guardada ali para o momento em que você não tenha combustível disponível e você precise realizar tarefas, ele vai usar aquela reserva. Tá? Então, o teu corpo foi projetado num momento em que você não tinha comida em abundância. Ele tinha que ter uma maneira de garantir sobrevivência, mesmo que você passasse talvez uma semana sem comer. Tá? Hoje não, isso se inverteu. A oferta de alimento é muito maior do que a necessidade de busca, e aí por isso a gente tem problemas derivados do excesso de comida disponível. Tá? Então assim, entendi que meu corpo vê a gordura como uma solução do problema de longevidade. Por isso ele reserva. Ele reserva para que ele tenha ali disponível para um momento de necessidade. Entendendo isso, eu preciso perceber o seguinte: o meu corpo só vai emagrecer se ele entender que tem necessidade de se livrar daquela poupança. Tá? Então, eu preciso ter um gasto de energia maior do que o meu consumo. Tem uma matemática aí, que é uma matemática extremamente simplista, que é consome X, gasta X, o peso está igual. Consome X, gsta 2X, o peso baixa. Consome 2X, gasta X, o teu peso sobe. Bom, matemática simples. Entendido isso, precisa se perceber o seguinte: você precisa ter um consumo menor do que o teu gasto, para que você tenha essa estimulação do processo de perda de gordura. Aqui tem alguns poréns, tá? Depois a gente pode entrar com mais detalhe, mas assim, dá para perder gordura sem ter déficit calórico? Dá, principalmente quando você está num corpo que tem, e está num estado em que ele tem uma quantidade de nutriente que estava desbalanceada. E aí quando você balanceia os nutrientes, mesmo sem o déficit, ele acaba perdendo gordura. Outra coisa é se eu estou construindo massa muscular, eu estou aumentando a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura não mexe, o percentual diminui. A gente explicou isso lá na frente. Então, se eu tiver em mente que, bom, eu preciso ter um déficit calórico para ter perda de gordura, a solução mais lógica é para de comer e vai correr uma maratona.
vou ter um gasto calórico altíssimo, não tenho nenhum consumo, resultado, perda de peso enorme. Seria se o teu corpo não fosse aquela máquina programada para sobreviver. E aí imagina o seguinte, eu sempre uso esse exemplo que talvez seja fácil de entender. Você está numa estrada, você está indo daqui para Campinas e o teu carro está na reserva e você sabe que tem um posto em 50 quilômetros e a tua autonomia é 60 quilômetros. Então o que você faz? Acelera e chega no posto e abastece. Porque você sabe que você tem combustível para chegar no posto. Você quer abastecer logo, só você acelerar mais. Agora, você está indo daqui para Campinas, você nunca foi para Campinas, você não conhece o caminho, o teu carro está na reserva, você não sabe nem se tem posto daqui até Campinas. Primeira coisa que você faz é desliga o ar-condicionado. A segunda é começa a embalar o carro. Na hora que ele está ali, deu uma embaladinha, você desengata a marcha, tira o pé, começa a fazer um monte de oração, começa a pensar o que mais você pode desligar para fazer com que esse combustível dure mais. O teu corpo faz exatamente a mesma coisa. Se ele não entende quando tem combustível disponível, ele começa a se livrar daquilo que é não essencial. Então, eu estava comendo desembestadamente, decidi que agora eu vou parar de comer porque me disseram que meu corpo precisa estar em déficit para queimar gordura. Aí eu paro de comer do nada, começo a fazer exercício igual um maluco. O que o teu corpo vai entender? Que aquilo é uma agressão e aí ele vai se proteger daquilo. Claro que no meio do caminho, até entre você começar e o teu corpo perceber a loucura que você está fazendo, você vai ter uma perda de peso. Também de gordura, mas vai ter uma perda de peso. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai abrir mão de tudo aquilo que é não essencial. Então ele vai desacelerar teu metabolismo, ele vai fazer o teu intestino funcionar mais devagar, ele vai fazer com que você perca massa muscular, porque ela é nutricionalmente, energeticamente muito cara para se manter e não precisa. Você pode até querer ser fortão, mas o teu corpo não precisa de tanta massa muscular, ele pode viver muito bem com bem pouquinha massa muscular e ele vai se livrando de todas as coisas que você gostaria de manter. Mas ele vai deixar a gordura lá. A gente vê isso muito onde? Em pessoas que fazem qualquer tipo de procedimento que tem uma grande redução na capacidade de ingestão, seja com uso de caneta, seja com bariátrica, a pessoa não consegue mais comer. Então o que acontece com o corpo dela? Ela parece que deu uma derretida. A gordura está lá, mas não tem mais músculo, a saúde fica meio bosta. Então é isso que acontece quando você força demais o déficit calórico. O teu corpo se protege disso. Mantém o máximo de gordura que ele puder, porque isso é garantia de vida, e vai se livrando de todas as outras coisas. Para que você possa ter uma perda de gordura sustentável, estética e que mantenha a saúde, você precisa, eu vou chamar de enganar, mas não é enganar o termo não, tá? Você precisa ganhar a confiança do teu corpo. E aí não tem pré-pago. Você precisa construir um processo em que ele entenda que não precisa daquela reserva. Como é que ele vai entender isso? Bom, você começa a ter uma rotina de alimentos de boa qualidade. Então você para de comer aquele salgadinho que não servia para porcaria nenhuma, só virava bolo fecal, e começa a comer mais legumes, mais frutas, mais vegetais, carne de melhor qualidade, carboidratos de boa qualidade. E aí ele começa a ser nutricionalmente melhor abastecido. Segundo, você começa a ter uma rotina melhor. Tá? Então, o teu corpo começa a entender que de tempos em tempos ele tem alimento disponível, em boa qualidade. Como é que você percebe que o teu corpo já notou isso? Você para de ter fome no processo. Entre uma refeição e outra você não tem mais fome. Chega na hora, você come. E no dia que você, por alguma razão, não consegue comer no horário, passou 5 minutos da hora de comer, te dá uma fome descomunal, que é o teu corpo dizendo: ei, carinha, a gente fez um combinado, tá? Eu seguro aqui tranquilo até a hora de comer, mas na hora de comer você tem que fazer a tua parte, tem que me dar alimento. Quando você erra, ele vai te dar fome. Mas você começa a perceber que o corpo vai entendendo essa rotina. Quanto melhor essa rotina, mais ele concorda em abrir mão de reserva. Por quê? Porque entra comida numa periodicidade que ele não precisa tanto daquela reserva.
Mas lembra que aqui ainda tem a necessidade de ter um déficit calórico. Ele só não pode ser extremamente agressivo. Senão a gente volta lá para o começo, onde ele começa a jogar um monte de coisa que você queria ter fora. Então, pessoal, o que eu queria que a gente entendesse hoje? A gordura não é inimiga, tá? A gordura, ela é a reserva de energia que usa para situações de emergência. Segundo, o teu corpo, se você cortar caloria demais, ele não vai perder gordura demais, porque ele quer sobreviver. Ele vai abrir mão de todas as outras coisas que ele pode abrir mão para que você continue vivendo. E com isso você está falando de um metabolismo pior, de uma qualidade de sono porcaria, de uma saúde intestinal que não existe, de massa muscular que vai para casa do chapéu, afinal ela é muito cara para se manter. Tá? Terceiro, não existe pré-pago no corpo. Ah, eu queria tanto emagrecer, e aí você começa a emagrecer. Não, você primeiro começa a mostrar para o teu corpo o que você é capaz de fazer, e aí ele vai devolver te dando aquilo que você merece. E entendam bem, não o que você quer. Ele vai te dar aquilo que você merece. Então, se você no discurso promete 1000 ações e na prática entrega só isso aqui, ele vai te dar isso aqui. Às vezes menos. Porque você ainda não conquistou a confiança do teu corpo, você ainda não está consistente o suficiente. Quando você pensa em emagrecimento, por mais que existam estratégias de curto prazo e por mais que, dependendo da quantidade de peso que você tenha e de como era a tua vida antes, você possa conseguir resultados rápidos, a gente está cheio de exemplos por aqui de resultados de, às vezes, 5, 6, 7 quilos em um mês. Só que tudo bem, essa pessoa tinha peso para perder, tinha água para perder, então muito daquilo não é gordura, tá? Muito daquilo são outras coisas. Agora, o grande diferencial vai ser sempre a longo prazo, porque você consegue criar mecanismos que permitem que você tenha um percentual de gordura menor, um corpo mais estético, uma vida mais saudável, ok? Galera, é isso, eu volto agora nos próximos dias para a gente falar um pouco mais de outros pontos relacionados aqui. Eu sei que a galera quer saber como é que faz para emagrecer, eu sei que o pessoal quer saber qual que é a relação com as canetas emagrecedoras milagrosas e tudo mais o que influencia diretamente no emagrecimento ou não. A gente vai passar por tudo isso, eu só queria que a gente alinhasse um pouco essas informações. Se ficou dúvida ou se vocês têm algum ponto que querem que eu trate mais a fundo, deixa aqui, a gente bate esse papo. Beijo para vocês, até mais.